Vou. Então, a gente está conduzindo uma pesquisa encomendada pelo governo do estado para mapear a cadeia da saúde aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto. E é por isso que a gente queria ouvir vocês da LA Farmatec. E aí a gente tem um roteiro com uma entrevista para entender melhor questões estratégicas da cadeia e como vocês enxergam o mercado, a que vocês estão inseridos, a competitividade da nossa região, e a qualquer momento vocês podem interromper, fazer perguntas, mas a ideia é colher a visão de vocês, tá? Então não tem resposta certa ou errada. O primeiro bloco é sobre caracterização da empresa. Então, eu queria saber de vocês, quando que a empresa a Farmatec foi fundada, qual é brevemente a história dela, os principais marcos. Então, eu e a Amanda, a gente se conheceu durante o nosso estágio de pós-doutorado na Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão Preto. E aí a gente percebeu que a gente compartilhava algumas ideias de projetos mais voltados para a inovação. E aí a gente decidiu, então, aplicar os nossos conhecimentos científicos que a gente adquiriu ao longo do nosso mestrado, doutorado e pós-doc, e começamos essa startup que a gente chamou de LA Farmatec, né? A Amanda tem muita experiência na área de microbiologia e doenças zoonóticas causadas na área da microbiologia, e eu tenho mais experiência na área de parasitologia e as doenças causadas por parasitos, e a gente trabalhou juntas em projetos fazendo screening de fármacos, né? Então, quando a gente começou a discutir as ideias de projetos e como a gente começaria a nossa startup, a gente entendeu que a LA Farmatec, ela estaria dentro do conceito One Health, né, que é o conceito de saúde única, que acho que tem expandido bastante nos últimos tempos. E aí os nossos objetivos uma vez dada a nossa expertise, explorar novas opções terapêuticas de doenças zoonóticas que estejam inseridas dentro do conceito One Health, né? Ou seja, das doenças zoonóticas que estejam aí na intersecção de homem, animal e meio ambiente. Então, a gente está com projetos assim que a gente está encaminhando para agências de fomento na área de leishmaniose visceral canina, procurando novas opções terapêuticas, uma nova opção terapêutica para tratamento da mastite, que também está aí na cadeia de valor do conceito Unhealth, e a gente pretende expandir para outras doenças no futuro, mas aí como a gente acha que ainda está no começo, a gente está indo devagar e por enquanto, apesar de ter outras ideias, os projetos que a gente tem em andamento são mais esses. E vocês têm alguma patente registrada? A gente tem uma patente que tá sendo submetida, né? Está nesse processo de entrada no INPI da época que a gente ainda era pós-doc, né? Então ainda está na pessoa física, vamos dizer assim. Não está ainda na nossa pessoa jurídica, mas a gente pretende justamente nesses dois projetos que eu mencionei, né? Da leishmaniose visceral canina e da mastite, tentar avançar para chegar em uma patente e poder negociar de alguma maneira com empresas maiores justamente isso, né? Que a gente não tem essa expertise nem estrutura para o desenvolvimento do produto, e aí nesse momento a gente precisaria dessas colaborações com empresas maiores para poder fazer o desenvolvimento do produto em si, né? Tá. E quando que foi fundada a empresa, Letícia? Vocês já começaram com a Ela empresa ou vocês começaram antes trabalhando na faculdade? Teve um marco assim de fundação? A empresa começou no meio do ano passado, então Tá. a gente já trabalhava junto no pós-doc, como eu mencionei, e aí um dos projetos veio de uma molécula do pós-doc, que aí não foi utilizada pela faculdade, né? A USP não tinha interesse, e aí a FAPESP, que é um dos projetos que está submetido na modalidade PIP da FAPESP,
a gente fez justamente essa transferência de conhecimento, né, da universidade para a startup, então também está tudo dentro da tramitação legal, a FAPESP permite isso, a gente também tem o termo de consentimento da USP, e aí a primeira ideia partiu daí, né, e aí a partir disso a gente foi aprimorando para aplicar em outras doenças, um redirecionamento de fármacos, combinação de fármacos, mas dentro desse Fantástico, contexto. bacana. E hoje, qual que é o diferencial que vocês enxergam que vocês têm? Eu acho que o nosso diferencial é justamente acoplar as nossas expertises, né? Então, entender justamente doenças zoonóticas causadas por parasitos ou bactérias, né? Que em algumas situações, às vezes, a gente também pode ter co-infecções, e explorar opções terapêuticas, e aí o que a gente tenta fazer também é explorar combinações de fármacos, que a gente também adquiriu conhecimento na área de inflamação, então às vezes a gente tem que não só atingir o patógeno, mas a gente também tem que controlar a exacerbação de inflamação que a gente vê em algumas doenças nos pacientes, e acho que nesse momento é isso, assim, é justamente esse nosso esforço mais na pesquisa para tentar gerar propriedade intelectual e explorar o conhecimento a partir Ah, disso, né? E gerar valor também a partir disso. Deixa eu só fantástico. complementar, Por que eu acho favor. que você falou de diferencial, e com certeza eu acho que a gente integrar as classes que até então é vista muito separada, né? Que o One Health vem com esse sentido mesmo. Então, o que a gente quis desde o início, a gente já pensa sempre nos projetos onde eu entenda que a resistência que às vezes está lá na cadeia produtiva de um alimento, essa bactéria, esse patógeno pode chegar no humano, isso vai causar um prejuízo de tratamento quando ele fosse tratar, que às vezes ele não vai ter mais essa opção terapêutica disponível. Então, entender essa cadeia como um todo, que normalmente o pessoal vê mais segmentado, né? O pessoal da veterinária, a dificuldade nessas interfaces, eu acho que o nosso diferencial está em tentar conectar e fazer pontes e conversar com todos esses nichos. E quais são os produtos ou serviços que a LA Farmatec tem? Então, como produto, a gente tem justamente esses projetos que a gente está em andamento para ter novos produtos, e como eu te disse, né? O que a gente já tem em andamento seria para leishmaniose visceral canina e para mastite, mas aí a gente tem outras ideias que a gente pretende explorar no futuro próximo, que seria para pneumonia bovina, que a gente sabe que é um problema nos bois em confinamento. A gente também tem ideias de explorar opções terapêuticas, e aí, no caso, a gente pensa até mais numa fitoterapia, às vezes, para dermatite atópica, e aí a gente pode também ficar ou no contexto da dermatite pediátrica, na adulto, e acho que, assim, o que a gente tem mais concreto no momento são essas opções, né? E aí, como serviço, a gente consegue fazer os testes, que é dentro da nossa área de conhecimento, né? Então, testes antibacterianos, testes anti-inflamatórios, testes de validação em células de linhagem, né? Tipo, ensaios de toxicidade, às vezes até screening de fármacos, dependendo, a gente consegue pegar para testar para alguma empresa. E aí, o serviço seria mais direcionado que aí a gente não seria proprietária de alguma tecnologia que a gente geraria, a gente só faz o teste e dá o resultado para a pessoa. Acho que a diferença seria dentro desse contexto. Tá. E como é que é a relação de vocês com a Anvisa? Nesse momento a gente ainda não tem nada, assim, nada validado no sentido de ter nenhum projeto, nenhum projeto que tenha passado pela Anvisa, né? Quero dizer, a gente também ainda não tem nenhuma estrutura em que a Anvisa já tenha dado uma certificação para a gente, isso a gente Vocês ainda ainda não não tem, precisaram da Anvisa? ainda não. Tá, tá. Mas a gente Legal. já leu, já deu uma pesquisada e a gente sabe que isso vai ser necessário num produto no futuro próximo. Certo. O que a E, gente tenta, desculpa, o que a gente só tenta fazer, igual a Letícia mencionou,
é que os testes que a gente já faz para as nossas opções terapêuticas já é visando todo o manual da Anvisa, né? Então, com a cultura de células, o que ela permite, o que ela fala que dá para substituir com o uso dos animais, a gente já faz isso. Alguma estrutura de célula mais complexa, para depois lá no futuro você utilizar menos animais. Então, toda essa preocupação, né, que a Anvisa regulamenta tudo isso, a gente já faz nos nossos testes. Então, a gente tem esses 2 projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, do P&D, que aí a gente está na fase de validar tudo isso, já pensando nos manuais corretos, para lá no futuro, todos esses testes que a gente faz, já valer como documentação para a Anvisa. Legal, legal. E só dando um complemento final, igual nesse da mastite mesmo que a gente está mencionando, que é um projeto que a gente está explorando, a gente também teve o cuidado de olhar a lista de resíduos que a Anvisa permite dentro desse contexto que é justamente da cadeia leiteira, né? E também que isso está dentro da regulamentação depois do produto para o mapa, então a gente também tenta seguir. Quero dizer assim, a gente ainda não tem nada validado na Anvisa, mas a gente sempre tenta seguir o que eles pedem de pré-requisitos para uma futura regulamentação no futuro, né? Certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a operação e processo produtivo, né? Então, você já tem processo produtivo? Vocês têm alguma maneira de fidelizar o produto de vocês? Então, a gente ainda não tem, porque justamente como a gente está começando, a gente está mais só nessa parte de desenvolver a pesquisa, né? Desenvolver a tecnologia e tentar fazer esse licenciamento ou vender a Uhum. patente para outras empresas. Então, a gente ainda está nessa fase inicial de usar a parte que às vezes a empresa pode não ter uma estrutura de pesquisa e tem só a parte do desenvolvimento, e aí a gente tentar fazer nesse começo que a gente ainda está nesse começo da startup, de às vezes associar essas necessidades de cada um, né? Legal, legal. E quais desafios que vocês estão encontrando nesse caminho, nessa estratégia que vocês escolheram, Letícia? Eu acho que, assim, algumas, né, porque nesse começo que apesar da gente estar inserido no Supera, que a gente tem justamente um preparo do mindset, vamos dizer assim, a gente ainda não tem o nosso espaço físico oficial, né? Então, às vezes a gente precisa alocar algum espaço, precisa com as outras, mas assim, isso lá dentro tem outras startups que disponibilizam espaço, então a gente sabe que está sendo construída uma nova estrutura justamente para a parte da saúde, né, lá no Super, e que aí eles pretendem colocar espaços multiusuários. Então, acho que isso para a gente vai ser diferente, vai dar um diferencial que a gente ter essa possibilidade. E acho que outra dificuldade, às vezes, é também encontrar esses colaboradores, né? Então, como eu mencionei, que às vezes a gente tem a parte da pesquisa e pode ter alguma outra empresa maior que só faz o desenvolvimento do produto e não tem a pesquisa. Às vezes, esse link também a gente encontrou um pouco de dificuldade. A gente quis aplicar em um edital para a FAPESP e a gente acabou perdendo o edital justamente porque a gente não conseguia encontrar esse colaborador, né? A gente encontrou depois que o edital tinha passado. Então, acho que sim, o que me vem à cabeça são mais essas 2 dificuldades. Não sei se a Amanda quer completar com alguma coisa. Não, acho que nesse início são mais essas 2 dificuldades, apesar de a gente ter um privilégio de estar no Supera, então a gente conseguiu esse network, a gente conseguiu essa conexão depois que o edital passou, mas enfim, é uma conexão que a gente consegue fazer, né, ainda com o Supera, então isso é importante também para nós, mas eu acho que isso de achar novos, porque a gente tem as ideias, a gente já tem alguns resultados prévios de outros projetos também, mas aí quem que vai fazer essa ponte, né? Quem que vai... Então, assim, a gente buscar as empresas que às vezes têm interesse, que precisa de uma nova terapia, que acha que está falhando, né, em algum ponto ali, ou que quer colocar um novo produto no mercado, e aí a gente entender quem são essas empresas de todos esses ramos, dessa interface.
Então, isso a gente está tendo um pouco de dificuldade, mas acho que nesse menos de um ano aí que a startup começou, a gente já conseguiu algumas conexões importantes para a gente avançar nesses 2 projetos que a gente mencionou. E quem que são esses parceiros, assim, os fornecedores de vocês, digamos, ou colaboradores, como vocês falaram? Quem são os principais? Tanto quem ajuda vocês no processo, né, os fornecedores, os colaboradores, quanto os clientes que vocês estão buscando, quem que são? Assim, esses colaboradores, por exemplo, essa empresa que a gente conseguiu depois do edital é uma empresa do ramo veterinário de Jaboticabal, né, que é Usinas Químicas, Usinas Químicas Veterinárias, acho que é esse o nome da empresa. E aí, os clientes seriam justamente, então, por exemplo, depois a gente buscar junto, às vezes, o mercado da leishmaniose visceral canina, que é justamente os tutores que vão fazer o tratamento dos seus pets que podem ser acometidos pela doença. E aí, fornecedor no sentido do que a gente usa para a parte da pesquisa, né, que às vezes a gente faz essas validações, aí são as outras empresas que a gente já era acostumada, às vezes, comprar plástico, comprar reagente químico, então a gente vai ser muito assim, em função da Sigma, MEC, Corning, CASB, enfim, aí são outras empresas que a gente faz a aquisição dos materiais para poder validar os ensaios para gerar os resultados que a gente negocia com esse colaborador, por exemplo, da área da veterinária. E essas empresas de quem vocês compram, elas estão principalmente dentro da região de Ribeirão Preto ou fora? São cidades Eu acho, próximas, são daqui ou de outros eu lugares acho do que tem as estado, do duas Brasil? situações. Acho que tem algumas empresas, né, principalmente o comércio de plástico e alguns reagentes mais comuns, a gente consegue daqui da região. Mas alguns reagentes mais específicos, aí eu acho que vai vir mais de São Paulo, mais da região metropolitana de São Paulo mesmo. Aí eu acho que vai variar conforme a especificidade do reagente, assim. E não tem aqui esses reagentes específicos que vocês buscam. Alguns reagentes não, né? Às vezes, por Tá. exemplo, kits de ELISA, que são coisas específicas, anticorpos, aí são coisas muito específicas que aí na região de Ribeirão Preto a gente não encontra ainda não. Tá, tá. Isso é super importante para a gente entender justamente esse mapeamento da cadeia, né? E tem alguma lacuna nessa cadeia que impacta? Porque, assim, esse, pelo menos vocês acham em São Paulo, mas tem alguma coisa que vocês não encontram? Tem algum produto que não tem? Alguma empresa que precisaria oferecer um serviço que falta? Ou algum cliente que vocês também não encontram e que em outro lugar teria? Nossa, difícil essa pergunta. Eu acho que até teria, né? Assim, às vezes quando a gente vai procurar, por exemplo, anticorpos, às vezes alguns seriam importados. Aí o que a gente tenta é sempre ver o que a gente consegue mudar para ainda assim tentar comprar pelo menos no Brasil. Mas, mas não sei especificamente assim, acho que talvez essa foi a pergunta mais que eu não consigo responder assim exatamente para você. Não, mas anticorpos é uma resposta específica, boa, importante. Acho que é mais isso mesmo, assim, é mais essa especificidade, mas acho que, sinceramente, não são muitos produtos que a gente não consegue ter acesso hoje para fazer a pesquisa que a gente faz, não, assim. Talvez não no estado de São Paulo, a gente ainda consegue, existem bancos de célula, por exemplo, da Fiocruz, que você consegue comprar essas células, que tem um ótimo controle de qualidade, então a Fiocruz tem essa possibilidade também. Agora, de clientes que você mencionou, eu acho que clientes vai nisso que a gente está falando, assim, entender quem são essas empresas, por exemplo, veterinárias, de médio porte até grande porte, que possam ter interesse nos nossos projetos, que aquilo ali se torne as novas opções terapêuticas. Então, tanto do ramo veterinário, às vezes, quanto do ramo da saúde humana também.
a gente entender aonde estão localizadas, quem são essas empresas que a gente pode fazer essa parceria, né, essa sinergia entre a LA Farmatec ter a pesquisa e desenvolvimento e avançar com um produto e depois licenciar para que essa empresa de maior porte ela consiga produzir em larga escala e de fato colocar aquele produto no mercado. Então, e aí, dentro desse cenário, assim, tem coisa que eu já consigo deduzir a resposta, mas eu preciso perguntar mesmo assim, né? Então, como é que a empresa de vocês, ou vocês, se relacionam com os outros segmentos da cadeia, né? Vocês falaram da FATEC, da Fiocruz, de outras empresas, como é que é o relacionamento de vocês com esses outros elos da cadeia? Você diz de maneira geral, né? Tipo, De maneira geral, FAPESP. ou Assim, a até gente. fornecedores, clientes, enfim, o próprio Supera, os elos, né, da cadeia, todo mundo que vocês enxergam. Como é que é o relacionamento de vocês? Eu acho que a gente está bem no meio do relacionamento todo mesmo, né? Então, por exemplo, a gente vai, às vezes, justamente, né, fazer essa submissão de projetos para a FAPESP, FINEP, para poder comprar os produtos das empresas que estão no nosso redor, às vezes interagir com outras empresas no Supera, né? E às vezes pagar um aluguel lá, enfim. E aí, com isso, a gente interage com o cliente, que seriam outras empresas maiores, levando o nosso produto, que seria uma nova tecnologia. Então, eu acho que assim, a gente está meio que permeando por toda a cadeia aí mesmo. É isso, Amanda? Sim, acho que é isso, assim. Aí a nossa interação é tanto às vezes de buscar, né, os novos, igual eu falei, a Fiocruz com as células. A gente também tem parcerias a gente já estabeleceu uma conversa com a FATEC de Jaboticabal, para tentar desenvolver novos produtos com eles lá. Então, assim, a gente se vê inserido nessa interconexão mesmo, tanto da pesquisa que a gente possa oferecer para eles, quanto para a gente ajudá-los a pensar em novas estratégias para que eles coloquem esse produto depois lá no final da cadeia, né? De fato no mercado. Legal. E falando de capacidade produtiva, né, e também de sazonalidade, né? Então, aí de novo, eu tenho que perguntar, né? Vocês têm capacidade ociosa ou vocês utilizam toda a capacidade que vocês têm para produzir? E tem sazonalidade, né? Tem épocas que vocês têm uma demanda maior e outras que não. E quais são os gargalos para vocês crescerem, expandirem? Eu acho que capacidade ociosa ainda não, né? A gente justamente tenta ter os projetos, né? Então, por exemplo, com a FAPESP, para a gente, às vezes, até conseguir mais bolsas e poder ter mais pessoas ajudando a gente, né? E sazonalidade, acho que por enquanto a gente ainda também não é afetado por isso. Acho que no máximo seria se que às vezes a gente vê alguma variação, né? Não sei se tem a ver também o que eu vou responder, me corrija se eu estiver errada, mas que às vezes a gente vê que conforme muda a estação do ano, a gente às vezes tem algum impacto nos animais, que a gente também faz alguns testes em animais. Então, de um animal ficar às vezes mais, como às vezes fica mais frio, apesar de a temperatura do biotério ser controlada, às vezes isso a gente percebe que dá uma variação nos animais. Então, o que a gente teria às vezes de impacto seria mais nesse contexto. E a outra pergunta foi a dos Isso. gargalos. Eu acho, É. e aí eu acho que os gargalos que a gente tem enfrentado é isso, né? De encontrar esses parceiros, de encontrar esses, às vezes ficar atenta aos editais de fomento, editais que a gente se enquadre, e assim, como a gente também está no começo, e a nossa ideia é muito no contexto de ter o produto está no papel, vamos dizer assim, então que seria negociar uma patente, negociar uma propriedade intelectual.
a gente não tem o protótipo na mão, eu quero dizer, eu não sei se isso também é um gargalo de como a gente apresenta isso para um cliente ou colaborador, né? Então, acho que eu vejo isso como um possível gargalo e acho que aí a gente, como startup, tem que pensar também como a gente deixa isso atraente para esses colaboradores, né? Quer falar também, Amanda? Não? Falou tudo? Não, tá tudo certo, acho que é isso mesmo. Legal. Sobre esses gargalos, então eu entendo que vocês têm uma restrição de demanda, né? Que vocês ainda precisam encontrar esses possíveis clientes, né? Parceiros para ter essa transferência de tecnologia, negociar o que vocês estão pesquisando, estudando e produzindo, né? E tem também uma dificuldade, digamos assim, burocrática ou técnica em termos de editais e de oportunidades que aparecem. É mais ou menos isso? Entendi direito? Isso é isso mesmo, perfeito. Legal, legal. E também o lance da produção, né? Que primeiro vocês têm que ter a demanda para depois irem atrás de parceiros para produzir, e aí tá. Falar aqui, acho que não vai se aplicar muito a vocês, mas um bloco de logística e talvez qualidade se aplique, né? Então, quais são as principais dificuldades na obtenção de insumos e na logística? Então, acho que pensando em insumos talvez tenha a ver, né? Vocês têm dificuldade para É, encontrar insumos? então, para encontrar, acho que não, né? Aí é mais isso. Algum reagente específico, às vezes ele vai demorar mais para chegar, né? Então, como mencionei, às vezes algum anticorpo que a gente queira que é mais específico, ele vai demorar, sei lá, 2, 3 meses, às vezes. Alguns fármacos que às vezes a gente precisa comprar para validar, pode demorar em torno de um mês. Então, é mais nesse contexto, assim, de que quando é algo específico, a gente não consegue ter a pronta entrega, vamos dizer assim, talvez, né? A gente tem que, às vezes, esperar por conta de ser mais específico e não estar aqui na nossa macro-região, né? E essa demora se deve à indisponibilidade aqui ou ao tempo natural de produção, envio? Por que tem essa demora? Eu acho que é as duas coisas, né? Eu acho que tem coisa que mesmo, mesmo na região de São Paulo, acho que vai ser, às vezes, produzido sob demanda, né? E aí mais soma-se a isso o tempo de entrega, da logística para chegar até a gente, né? Tá. E aí, dificuldade na distribuição, acho que no caso de vocês, Acho que é quem vai distribuir é o cliente de vocês, é isso? isso. Tá. Ou esse colaborador que a gente está procurando, né? Que aí ele vai fazer o desenvolvimento do produto em si, acho que é isso? Quando você fala colaborador, você está falando um parceiro, né? Que é quem vai, Isso, o parceiro, isso, que tá vai certo. produzir e vender, né? Não, não, Isso. só para eu entrar na linguagem de vocês. E sobre padrão de qualidade, né? Vocês têm certificações ou padrões regulatórios? Eles impactam na produção, positivamente, negativamente? A gente não tem nenhuma certificação ainda, né? Mas o que é, como a Amanda falou, o que a gente tenta fazer é justamente seguir todos os manuais da Anvisa ou da agência regulatória da área da veterinária e seguir o que eles pedem de testes, né, de validação de fármacos. E aí o que às vezes a gente também consegue ter é que como assim a gente dentro dos projetos que a gente aplica, a gente tem a possibilidade de às vezes fazer experimentos dentro da USP ou no Hemocentro, que aí são instituições que aí já têm essas validações, né? Que aí os biotérios deles já são regulamentados e a gente indiretamente consegue ter isso. Tá, legal. Ó, nós vamos para o quarto e penúltimo bloco, que é sobre ambiente de negócios e estratégias, né? Então, falando de competitividade, né? Como é que vocês avaliam a competitividade de vocês com relação aos concorrentes? Vocês têm concorrentes diretos? Vocês são competitivas?
Então, assim, no Brasil, eu não sei se a indústria farmacêutica está tão preocupada em testar novos fármacos, né? O que a gente vê muito ainda é a política do genérico. Então, a gente tenta se diferenciar sempre trazendo alguma novidade nesse contexto, né? E aí também, como a Amanda falou, pensar em pontos chaves da cadeia. Então, se às vezes uma bactéria que nesse momento ainda está lá no animal, mas pode resultar numa doença no futuro no humano, a gente tenta, às vezes não só também com a novidade, tentar atingir em um outro ponto da cadeia, do setor farmacêutico, né? E, e é assim, acho que no Brasil a maior empresa que faça pesquisa e também desenvolvimento, acho que é a Eurofarma, mas eles ao mesmo tempo também são abertos a esses tipos de parcerias, né? Então, de às vezes desenvolver produto em comum, que aí, assim, para eles também é vantajoso, né? Ter uma startup que está inserida dentro do contexto que a gente está com o Superaparc, com a USP, acho que para eles ainda assim fica, mesmo eles tendo uma estrutura, para eles também é uma vantagem ter esse tipo de parceria. Então, eu não sei se é um concorrente, mas a gente, às vezes, dependendo da situação, consegue transformar esse concorrente em parceiro, né? Que fantástico, interessante. Essa diferenciação estratégica, né? E aí, a próxima pergunta é sobre inovação, né? Se vocês utilizam inovação, é óbvio que sim, mas Uhum. quais foram assim, as maiores implementações que vocês tiveram de inovação nesse ano aí de história da LA Pharmatech? Acho que de implementação propriamente a gente ainda não teve, né? Porque a gente ainda não está com nenhuma patente submetida. Mas, como a gente mencionou, a gente está com esses projetos e acho que o que está mais avançado é o da leishmaniose visceral canina, que a gente já tem alguns ensaios preliminares e a gente pretende aí nos próximos meses avançar em ensaios com modelos de roedores e o que a gente pretende é chegar até em modelo pré-clínico em cães para depois já fazer o desenvolvimento do produto e comercialização e aí é justamente com esse parceiro da veterinária que a gente tem negociado em função dessa colaboração nesse projeto. Certo. E agora sobre políticas públicas e governança, né? Vocês mencionaram a FAPESP, o Super e tal, mas vocês já receberam algum apoio governamental? Vale esses também. E se tem alguma barreira regulatória que atrapalha vocês? Governamental, você quer dizer fora a FAPESP, certo? Mas FAPESP pode ser também, né? Tá incluído. A gente está com um projeto submetido, né, agora na FAPESP, a gente está respondendo e está aguardando eles darem a resposta para a gente. A gente também está submetendo em um edital do FINEP com MCTI, mas aí a gente está justamente nesse processo do andamento dos projetos, das submissões, enfim, aí acho que é nesse contexto. Mas a gente fica sempre atenta a esses editais, né? Que acho que ajuda bastante a gente, esses editais FINEP, FAPESP, enfim, acho que são bem importantes para no momento que a gente se Legal. vê assim de tamanho startup e tal. Uhum. Mas ainda não saiu nenhum, né? Ainda não saiu nenhum. Tá. Aí, se você já participou de arranjos ou parcerias empresariais, e qual valor vocês veem em participar da CPL da Saúde? A CPL é a Acho que cadeia produtiva local, né? então, a gente ainda não participou de nenhum arranjo, não. Acho que o que a gente tem mais próximo disso é justamente essa parceria que a gente está com essa empresa da veterinária, e que é muito disso que a gente está falando, né? Eles têm toda uma estrutura de produção, de fabricação, com todas as regulamentações, mas eles não têm estrutura para pesquisa. E aí a gente está justamente nessa parceria que a gente pode fazer a parte da pesquisa e depois eles conseguem fazer o desenvolvimento e a produção do produto.
mas a gente ainda não fechou essa negociação, justamente como a gente está com esse projeto, também com fomento vindo da FAPESP, a gente está aguardando, às vezes, esse resultado para a gente poder, de fato, fechar o negócio e ter os termos mais ajustados. Legal. E como é que vocês avaliam o ambiente de cooperação do setor da saúde aqui na região de Ribeirão? Eu acho que, assim, pensando no Supera, que eu acho que é o mais próximo da gente, eu acho que é bem colaborativo o espaço, né, assim, e as startups que estão lá dentro. A gente, acho que a Amanda caiu a ligação. Caiu. Acho que a gente, no começo, quando a gente entrou, né, no final do ano passado, as empresas estão super abertas e sempre falando, se vocês precisarem de alguma coisa, precisarem de espaço, precisarem. Acho que isso eles têm essa noção de ser receptivo e ser bem colaborativo com as outras startups que estão começando e estão entrando, né? Acho que eles têm a noção do que eles passaram e acho que eles estão abertos a isso também. Legal, que bom. Eu posso ir para o bloco final? Depois espera a Amanda. Posso Não, acho que pode ir seguir? seguindo. Tá bom. Então, vamos falar de oportunidades e expectativas, né? Quais são as suas necessidades da Formatec para crescer, em termos de... A gente falou disso, mas assim, de uma forma dispersa, né? Em termos de infraestrutura, de financiamento, de capacitação, o que vocês precisam para poder crescer? Então, eu acho que assim, acho que a gente precisa de investimento e infraestrutura física mesmo, né? Para a gente poder aumentar o nosso espaço de pesquisa e até ter mais pessoas ajudando a gente. Eu me perdi na pergunta. Você falou mais alguma coisa para poder Vou repetir, crescer então. e. Né? Quais são as principais necessidades da empresa para crescer? Infraestrutura, financiamento, capacitação, etc. Aí eu acho que infraestrutura, financiamento, né, que é justamente isso do recurso, para a gente poder ter conseguir fazer mais projetos e mais objetivos, que é como eu falei, às vezes a gente tem até outras ideias e a gente ainda não tem recurso e também não tem pessoas para poder fazer isso. E acho que a capacitação vem muito, acho que em função da proximidade com a universidade, né, que como tem muitos alunos sendo formados aqui, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a gente consegue ter os diferentes níveis de formação muito próximo de onde a startup está inserida. Então, eu acho que para a gente seria mais no sentido de infraestrutura e recurso mesmo que a gente precisa no momento para crescer. Legal. E aí, por fim, né, pensando nesses desafios todos pela frente, como você acredita, Letícia, que a CPL da Saúde pode ajudar a LA Farmatec nesses desafios a crescer e a chegar onde vocês gostariam? Então, eu acho que a cadeia local, ela ajuda a gente justamente nesse sentido do networking, do colaborativo, né? Porque a gente sabe que apesar de, às vezes, a gente conseguir investimentos, a gente também não consegue comprar tudo que às vezes a gente precisa de uma vez só, né? E também acho que não tem necessidade de a startup do meu lado tem um equipamento e eu comprar o mesmo equipamento, então, assim, acho que tem coisa que não faz nem sentido, né? Então, eu acho que dentro desse contexto, o Supera Park acho que é muito importante justamente por ter essas outras startups e eu acho que eles têm essa mentalidade de serem colaborativos com com as outras empresas, né? E aí, no sentido de insumos, eu acho que, assim, não sei se faria muito sentido, se tem tanta demanda, ter às vezes algum insumo mais específico sendo produzido aqui em Ribeirão Preto. Aí eu acho que seria mais de entender se outras empresas também usam coisas específicas ou se não, porque às vezes a gente tem que ficar dependendo de cidades maiores, como São Paulo mesmo. Sim, sim. Legal. E, bom, a parte da entrevista
está concluída. Eram essas as perguntas que eu precisava de fazer, né? Perguntas mais abertas, mais reflexivas, discursivas. E eu tenho um questionáriozinho também no Google Forms, mas aí são perguntas mais objetivas. Eu acho que fica mais fácil eu te mandar ele, e aí você pode Acho que responder sim. depois. Aí, se você puder fazer a gentileza de responder, eu sei que você já disponibilizou o tempo para falar aqui comigo, mas Aham. é super importante para o estudo, né? Essas informações vão chegar dentro de um estudo com todas as empresas da cadeia produtiva local para o governo do estado. Isso vai ajudar o governo do estado a direcionar planejamento estratégico e até investimento. Então, se você puder fazer a gentileza de responder, eu agradeço muito. Tá bom. Não, você Tá bom? envia para a gente por e-mail que a gente responde, sim. Combinado, mando sim. Muito obrigado pelo seu tempo, agradece a Amanda também, e eu desejo Agradeço, sim. sucesso aí para vocês. Adorei o trabalho de vocês. Obrigada. E parabéns pela coragem aí, pelo trabalho duro, Tá tá certo, bom? obrigada. Valeu, Letícia. Tchau, até mais. Tchau, tchau, até mais.